Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês o que é autoridade. Autoridade. Autoridade é o que Deus colocou como autoridade sobre liderança sobre nós. Pode ser o que, por exemplo? Pode ser professores, mães, pais, presidentes. E essa liderança Deus excede, pode ser ruim ou boa. Ah, mas como assim Deus pode exceder uma liderança ruim e outra boa? Em Romanos 13:1, vamos ver o que é que a Bíblia manda fazer ou entender sobre isso. Romanos 13:1. A obediência às autoridades, aí depois vem, obedeçam a autoridades todos vocês. Olha o que a Bíblia está falando, obedeçam todas as autoridades. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Então, o que Romanos 13:1 está dizendo que nenhuma autoridade, pode ser policial, mãe e tal, nenhuma autoridade ali existe sem a permissão de Deus. Então, tudo aquilo ali se faz, se cumpre com a permissão de Deus. Pois vocês, nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e que as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Então, por exemplo, temos um presidente e aquele presidente foi presidente porque Deus permitiu, porque Deus quis. Então, nós devemos honrar aquele presidente. Não quer dizer porque Deus colocou aquele presidente que vai ser um presidente de Deus, vai ser um presidente que honra a Deus. Não quero dizer isso, vocês têm que entender que aquele é presidente porque Deus permitiu, e não porque ele é bom, porque ele é de Deus. Pois existem autoridades corruptas e tal, e foram colocadas por eles. E assim, quem se revolta contra as autoridades está em revolta contra a Deus. Ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. E somente os que fazem o mal devem ter medo das autoridades. Olha o que a palavra está dizendo. É até uma coisa engraçada que muitas vezes nós fazemos memes, que por exemplo assim, um amigo veio à polícia e disse, polícia, polícia. Aí o amigo diz assim, você está devendo algo? Então, você não está devendo nada, porque deve temer as autoridades. É claro, nós devemos temer a autoridade por questão de respeito, por questão de honrar, por questão de obedecer. Mas você está com medo da polícia ali porque está devendo algo. É claro, nós devemos ter medo de Deus, porque Deus é o único que pode pegar a sua alma e jogar no inferno. Mas você que sabe. Nós devemos temer a Deus, na questão de respeito, de obediência e sobre honrá-lo. Não é ter medo de questão de ir para o inferno, mas nós devemos ter medo de ir para o inferno, pois nós estávamos destituídos para ser jogado no inferno, mas pela morte de Jesus na cruz temos oportunidade, graças a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas sim tenha vida eterna. Então hoje você tem essa oportunidade de ir para o céu, graças a Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. E muitas pessoas não sabem. Qual foi o maior preço que Jesus pagou? Foi na cruz pelos nossos pecados, onde ele carregou todo o pecado da humanidade e morreu por nós. E porque assim como eu, um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm a sua função diferente, é claro. Você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas elogiarão. Porque as autoridades estão em serviço de Deus, o bem de vocês, mas se você faz o mal, então tenha medo das autoridades, né? Mas o que acontece se eu não obedecer às autoridades, se eu não fazer aquilo que a autoridade manda?
vai ter consequências, vai ter punições e talvez tenha. Muitas coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo. Você pode receber punição e tal. Mas, Nicleison, e se aquela lei daquele país dizer você não pode adorar a Deus, você não pode ter uma Bíblia, por exemplo, a Coreia do Norte não permite. Mas nós devemos ser submisso a Deus. Deve ser submisso a Deus. Você tem que obedecer à autoridade, mas você tem que obedecer a Deus acima de todas as coisas, porque o mandamento mais importante da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas. Você deve ser submisso, porque Ele é a autoridade suprema, Ele está acima. As outras autoridades estão abaixo. Então você tem que obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então você tem que ser submisso a Deus, tem que obedecer a Deus. E a própria palavra vai dizer que existe consequências para quem não obedece às autoridades. Em Romanos 13:1 fala já. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus, que ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Condenados aonde? Pode ser a cadeia, a prisão, ou pode ser um inferno. Porque quem desobedece a Deus e não quer ser submisso a Ele, já sabe para onde vai descer. Você tem livre-arbítrio, decide o que você quer. Mas eu, livre-arbítrio, eu prefiro obedecer a Deus do que seguir os próprios desejos da minha carne. As autoridades não estão aqui somente para prender, condenar ou punir, mas elas estão para deixar mais organizado, mais disciplinados todos. Aliás, Deus não excedeu a autoridade para nada, excedeu para alguma coisa. É claro, né? Então, nós devemos estar sempre em obediência às autoridades. Assim poderemos estar honrando a Deus nisso também. Honrando mãe dentro de casa, honrando o professor dentro da sala de aula. Por exemplo, o professor manda uma atividade para você, ele lá estuda, trabalha, só para passar aquela atividade para você. E você não faz aquela atividade, você não honra ela, então você está desobedecendo a autoridade. Se ela disse que era para fazer, você não faz, está desobedecendo. E olha o que a palavra disse. Então, irmãos, sempre obedeçam às autoridades. Mas eu não acho justo. Obedeça à autoridade. Pois Deus já disse, obedeçam às autoridades. A palavra que Paulo escreveu no Novo Testamento, Romanos 13:1, 2, Romanos 13:1. Você pode conferir comigo. Então, é isso que eu quis falar com vocês. Não foi tantas palavras emocionantes, mas isso é mais para alertar vocês sobre obedecer às autoridades. E lembre, a autoridade não é só quem é mãe, quem é pai, quem é presidente. Todos aqueles que tiver sobre uma liderança sobre você, pode ser em questão de jogar bola, de questão... Não, de jogar bola não, estou dizendo em questão... Assim, por exemplo, quem é a autoridade máxima dentro do campo? Por exemplo, juiz. Quem é a autoridade dentro do seu time? O técnico. Então, obedeça às autoridades. E tchau.